Bem-vinda à nossa oitava aula do nosso processo. Menina, maravilhosa você aqui. E ó, como sempre, respira. E o que eu vou entregar hoje aqui para você eu vou entregar ferramentas para transformar a sua casa num ambiente emagrecedor. E o que eu preciso que você entenda o mundo não vai parar para você emagrecer. Pelo menos no primeiro momento, as pessoas não vão mudar para você emagrecer. E elas nem têm que fazer isso, tá bom? Quem nesse momento está fazendo essa mudança, essa decisão de uma vida mais saudável, é você. Então a gente vai ter que aprender a lidar com essas coisas, tá bom? E a primeira coisa que eu quero te falar é sobre o ambiente que você vive, a sua casa. A gente precisa transformar a sua casa em um ambiente que te ajuda a emagrecer. Como que a gente vai fazer isso? Presta atenção. Eu sou muito a favor da permissão, do acesso. Eu não gosto de restrição porque isso pode acionar gatilhos de compulsão. Mas você vai concordar comigo que é necessário haver um desmame, até para que você tenha tranquilidade na hora da permissão, tá? E aí a gente vai começar pela sua casa. Eu quero que você pense em o que você pode diminuir e, se não for muito agressivo para você, até mesmo retirar da sua casa alimentos que você não tem muito controle sobre ele. O exemplo mais comum que a gente tem dentro de uma casa são os doces. Pensa comigo. Qual que é a necessidade de você ficar brigando com os doces na sua casa? E eu não estou falando de restrição, de corte absoluto. Eu estou falando de um sofrimento que você pode evitar. É muito melhor não ter esses alimentos em casa. E isso começa lá no supermercado. Se alguém te der um doce, por exemplo, você tem duas opções. Ou você pode recusar ou aceitar por educação e dar esse doce para outra pessoa. Onde é que está escrito que você é obrigada a comer aquele doce? É muito importante que você deixe de ter acesso a esses alimentos dentro da sua casa. Imagina só, se na rua já é tão difícil lidar com essas tentações, amor, pra que você vai levar isso pra dentro de casa? Entendeu? Quais são os alimentos que você tem dificuldade de administrar essa ingestão? É uma bolacha, é um biscoito, é um doce de leite, é uma goiabada, é um chocolate? Quais são os alimentos que você começa a comer e só para quando você vê o fim? Não seria melhor não tê-los na sua casa? Mas, Ariane, meu problema são os meus filhos, meu marido, eles amam essas coisas. Na verdade, quando eu compro para eles e eu acabo comendo. É muito provável que você me diga isso. Mas olha só, em relação aos seus filhos, a gente precisa conversar uma coisa. Quem decide o que seus filhos vão comer é você. Então você tem o poder de negociar isso com os seus filhos, de não ter esses alimentos em casa. Ou se for algo muito desgastante para você, combinar com eles o dia que você vai levar para eles comerem naquele dia. Combina com eles. E aí na hora que acabar, acabou, você não vai ter em casa, entendeu? Pensa comigo. Se esses alimentos fazem mal para a sua saúde, fazem mal para a saúde deles também. Se hoje você briga com o seu peso, é muito provável que logo, logo isso comece a acontecer com eles. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Agora, com relação ao seu marido, talvez seja mais difícil. Mas levando em conta que é você que vai ao supermercado, ainda você tem o controle da situação. E aí você não compra, ok? Se ele reclamar, você negocia com ele, amor. Eu estou num processo de emagrecimento, eu entendo que esse processo não é seu, mas eu gostaria muito que você me ajudasse, que nesse momento nós não tivéssemos esses alimentos em casa. Negociando com ele, aí você vai lá e tira esses alimentos. Agora, se mesmo assim ele não quiser que fique sem esses alimentos em casa, tenta negociar com ele. Que esses alimentos, pelo menos, fiquem em lugares que você não tem acesso. E aí que você compre em menor quantidade, a ponto que se ele comer, acaba e acabou.
entendeu? O que você precisa é realmente não ter acesso, pelo menos nesse início do seu processo de emagrecimento. Um universo que precisa ser seguro para você, que é a sua casa. Então, esses alimentos que te geram compulsão, que você só para de comer quando acaba, ou quando você se sente machucada, é importante você se alertar para isso agora, tá bom? Estamos combinadas. É uma ação que você precisa fazer. Então vai lá na sua geladeira, nos seus armários depois dessa aula e decida quais os alimentos que você não deve ter mais na sua casa. E aí você decide se você vai esperar acabar, se você vai doar esses alimentos, vai dar para vizinha, enfim. E eu quero te lembrar que isso não é uma fraqueza. Tá tudo bem gostar desses alimentos, ele fez parte da sua vida. Mas que agora você decidiu emagrecer e eles não te ajudam. Tudo bem? Então, olha só, você foi lá, tirou tudo e agora? Vai comer o quê? É importante que você tenha alimentos que te ajudam no seu processo, ou seja, alimentos saudáveis. E para isso você precisa se organizar. Escolhe o dia para ir ao supermercado, estabeleça o dia da semana que você vai cozinhar, preparar as suas coisas. Você vai precisar usar algumas horinhas do seu dia para se preparar. E aí você vai conquistar aquilo que eu mais falo com as minhas alunas, que você vai conquistar segurança no seu processo. Você precisa ter segurança para conseguir emagrecer. Eu tenho muitos relatos de vocês que muitas das vezes vocês chegam em casa e pedem o fast food porque não tem nada para comer. Você está entendendo? Outra questão que eu também não posso deixar de falar com relação ao seu trabalho. Você tem lá na sua gaveta balinhas, biscoitinhos, docinhos, alimentos que você não tem controle da sua ingestão, que você sabe que não te ajuda. Amor, já vamos fazer uma limpa nessas gavetas. É importante que você, por exemplo, verbalize com a sua amiga do seu trabalho que, de forma carinhosa, tá? Pedindo para que ela não te ofereça mais esse tipo de alimento. Outra coisa, eu sei, por exemplo, que o café da tarde da sua empresa é o quê? Basicamente pão de sal com manteiga, café com Toddy, mussarela, presunto. Isso te ajuda? Então leva seu lanche. Se você não estiver preparada para esse café da tarde, você vai comer o que tem lá, porque a fome não é seletiva. Você vai chegar e você vai querer comer logo. Então prepare-se, torne o seu ambiente seguro para o seu processo. Você vai ver, você vai se sentir muito melhor. Você vai estar em paz de saber que o ambiente que você vive não te ameaça mais. Então, olha só, tarefa, presta atenção. Você vai nos seus armários, você vai decidir qual alimento não fará parte do seu ambiente de segurança, negociar com seus filhos e com seu marido. Combinado, meu amor? Então, boa sorte e me conta lá no grupo como que foi. Tá bom? Um beijo da sua coach e até amanhã.